Bom dia, seja muito bem-vindo ao canal do Thiago Coelho Contador. Hoje eu vou falar com você que está pensando em empreender, seja com uma marca própria, seja por uma franquia, ou até mesmo que já tem uma empresa, tá? Já está caminhando, já está em andamento. Considero um ponto muito importante, na verdade um ponto inicial, o planejamento da viabilidade, né? A gente sabe que existem muitos players aí do mercado falando em planejamento estratégico, planejamento, operacional, falam muitas técnicas, realmente são técnicas importantes que auxiliam muito, né, na tomada de decisão. Elas não evitam, né, o erro, ou não é garantia de sucesso, mas minimiza da proposta, né, do empreendimento dar errado. Então, uma coisa que eu considero muito importante é a viabilidade. Então, por exemplo, quando a gente pensa na abertura de um negócio, né, como que a gente vai analisar se isso é viável ou não? Pode ser por meio de uma franquia ou marca própria, tá? Então, quais os pontos que eu devo analisar? Primeiramente, quanto que eu vou investir, nessa empreitada, nessa empresa, nessa ideia. Então eu tenho que relacionar tudo, a parte de estrutura, aluguel, funcionário, tenho que mensurar a tributação, eu tenho que fazer um escopo realista e eu julgo o mais correto conservador, né? Lógico que a gente tem que ter metas ambiciosas, mas a gente tem que ser conservador quando a gente está falando do investimento. Então, elencar tudo, fazer pesquisa de mercado, de custos. Se você vai abrir numa loja de shopping, quanto que é o condomínio? Lembre-se que tem fundo de promoção. Se você vai abrir uma franquia, tem taxa de franquia, tem os royalties, né? Geralmente, quando a gente trata de uma franquia, a própria marca já tem todo um escopo. Eles passam para você uma estimativa de investimento, o tempo de retorno, né? Considerando todas as taxas, todos. E ali você tem uma ideia se é viável ou não. Mas vamos supor que, sendo franquia ou não, um exemplo, numa loja de shopping, né, a gente vai investir aí, vamos dizer, num empreendimento de restaurante, de alimentação. Vou investir R$ 500.000, né? Já considerando toda a montagem, toda a estrutura operacional. Lembre-se que a gente precisa ter um fluxo de caixa, né, para os primeiros meses. Isso é muito importante, ter um fôlego, né? R$ 500.000. Aí a previsão que você fez de retorno são 3 anos, 36 meses, né? Então, quanto isso representa de lucratividade? Para pensar, em 3 anos eu vou recuperar meus R$ 500.000. Então, quanto isso tem que dar de lucro limpinho, né? Para eu recuperar. Lembre-se que aqui a gente está falando no retorno do capital investido. Tá? Então ainda, digamos assim, não seria o lucro mesmo, né? Os rendimentos, eu estou retornando o capital investido, aquilo que eu apliquei. Em 3 anos eu teria de volta. Isso é viável para você nessa taxa? Qual o esforço que vai ser necessário? Por exemplo, você pode analisar os seus concorrentes já instalados, quanto que é o ticket médio de venda, qual o número de vendas. Você pode simplesmente acompanhar alguns dias de venda, alguns dias no horário de pico, quantas refeições, você consegue estimar pelo próprio cardápio, mas qual que seria o ticket médio de venda. Então, por exemplo, será que eu preciso vender, para eu conseguir esse lucro, eu preciso vender pelo menos umas 120, umas 200 refeições no dia, um ticket médio de R$ 40, que é uma suposição de valores, tá? Qual o esforço necessário para conseguir esse número? É fácil? Né? Nessa análise eu já identifico quais são meus concorrentes, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, qual que vai ser o meu diferencial, por que eu deveria comprar do meu restaurante e não do X, do meu vizinho, né? Então isso a gente já consegue mensurar qual que é o esforço que a gente vai ter que empreender para conseguir isso, né? 3 anos é um tempo legal de retorno, né? Não esqueça que quando a gente faz esse investimento, uma coisa muito importante que poucos se atentam é o custo desse capital. Por exemplo, eu teria esse R$ 500.000 para investir, eu tenho ele, vamos supor, aplicado no banco, eu vou tirar da minha aplicação e colocar no meu empreendimento, ou eu vou ter que pegar com terceiros, com bancos, que seja, capital de terceiros. Isso tem um custo, isso pode reduzir a sua lucratividade, né? Pode estender o prazo de retorno. Então, depois que esse capital retornar,
Se for uma ideia viável, aí que você começa a ter lucro. Então são ideias de como você pode analisar isso, né? Se for uma loja de comércio de rua, vamos supor, então eu vou trabalhar de segunda a sábado, né? Então são 26 dias, né? Para facilitar o entendimento. Quanto eu preciso vender por dia? Qual é o meu ticket médio? Vai ser possível? Como que eu vou atingir meu público? Quem vai ser meu público-alvo? Como que eu vou atingi-los? Qual vai ser meu diferencial, né? Eu vou trabalhar qual vai ser a minha forma de pagamento? Vai ser à vista? Vai ser a prazo? Tudo isso são números que vão impactar no seu resultado, que você deve analisar antes de fazer o investimento. Então, muita gente entra no empreendimento por necessidade e outros por oportunidade, né? Mas temos pontos essenciais, principalmente os pontos financeiros de viabilidade. Então, analisando todos os custos e todas as oportunidades, a gente consegue ver se uma proposta é viável ou não. Você já fez isso na sua empresa? Por isso, é muito importante você contar com uma parceria especializada, né? Você pode consultar com o seu contador de confiança, ele vai trazer experiência de mercado, ter uma visão de fora, pode te ajudar na tributação para você não pagar com excesso ou vier a ter uma sonegação fiscal, trazer problemas na parte trabalhista. Por isso é muito importante você contar com um parceiro especializado. Você pode contar com nossa expertise para auxiliar no seu investimento. Gostou da dica? Então compartilhe.